contasse um pouco dessa experiência, de alguns casos que ele já se envolveu, como ele conduziu essa situação. Fale um pouco para a gente sobre alguns casos e a sua experiência nessa área. Olha, na realidade eu atuei em 2 casos específicos que eu vou contar para vocês. O primeiro foi até um caso que já saiu dentro da mídia brasileira, que foi um caso de um casal homoafetivo que fez um procedimento de útero de substituição na Tailândia, que é conhecido vulgarmente como barriga de aluguel, né? E que nesse procedimento deles, o que aconteceu? Eles pegaram 2 óvulos de uma doadora sul-africana, foi inseminada com o sêmen de cada um dos pais e foram implantados em 2 tailandesas. No momento em que eles foram trazer esses bebês para o Brasil e registrar esses bebês dentro da Tailândia, foi registrado com o nome de cada um dos pais e com o nome da parturiente. A parturiente foi aquela mulher que gestou o bebê, né? Então, quando eles chegaram com esses bebês aqui no Brasil em 2014 e 2015, o que aconteceu? Cada um desses bebês tinha o nome de um pai. E era uma grande dificuldade para eles, por quê? Porque um dos pais, se quisesse viajar com essas crianças sozinho, ele não poderia. Para a questão também de internação médica e matrícula na escola, necessitaria dessa regularização. Então, o que aconteceu? Foi aberto um processo administrativo dentro da promotoria, né, em 2016, mediante ao provimento que foi promulgado pelo CNJ, o provimento número 52 de 2016, em que regulariza o registro de bebês gerados através do procedimento de útero de substituição, né? E o que aconteceu nesse caso? Quando foi dada a entrada nesse processo, e eu fui conversar com o promotor de justiça, porque graças a Deus ele foi resolvido administrativamente, um procedimento mais célere, o promotor de justiça, na época, tinha me pedido precedentes, né? E o que são os precedentes? São casos de sentenças judiciais e pareceres até de outros promotores favoráveis a causas semelhantes que tivessem ocorrido no Brasil, para ele poder se basear e dar o parecer dele. Eu usei esses precedentes de 3 casos, um no Rio Grande do Norte, outro no sul do Brasil e outro em São Paulo. E contando com esses precedentes, eu falei, não, o procedimento já está ok, ele já vai registrar, porque a primeira conversa que eu tive com ele falou que não queria burocracia. Quando eu arrumei os precedentes, ele foi e me intimou novamente, pedindo a regularização da documentação nos termos dos procedimentos, no termo do provimento, né, que o artigo 2º, inciso 2, pedia a declaração de nascido vivo e também uma declaração com firma reconhecida da clínica ou do centro de serviço de reprodução humana em que foi realizada a produção assistida. Ou seja, eu precisei de usar 2 declarações, uma da empresa de Israel e outra da empresa tailandesa que fez o procedimento, né? Então teve que ser traduzidos do hebraico para o inglês, português, e do tailandês para o inglês, do inglês para o português. Então gerou uma burocracia nesse procedimento da tradução desses documentos. Quando chegou esses documentos, né, junto com os precedentes e juntamente com a documentação traduzida, ele deu parecer favorável e administrativamente nós conseguimos registrar esses bebês. Sobre a homologação, qual foi a importância que você viu nesse caso? Nesse caso da homologação desse registro desses bebês, é importante pela vida funcional da criança, na questão de tirar documentos, na questão de poder viajar com um dos pais, na questão também da educação, e há também casos, por exemplo, na homologação de sentença estrangeira, no caso de divórcio, por exemplo. Há muitas pessoas que vão para os Estados Unidos, e Valadares tem uma gama de pessoas muito grande que gosta de migrar para os Estados Unidos, que vão, casa nos Estados Unidos, pega a documentação estrangeira,
separa e casa de novo e não faz a homologação nem do primeiro divórcio e desse casamento aqui. Por exemplo, para fins de aposentadoria e até mesmo de direito das sucessões, recebimento de herança, sem a devida regulamentação dessa sentença aqui de divórcio, né, fica complicado. Gera um processo também, outro processo maior do que deveria gerar, que é simplesmente uma abertura de inventário no caso de morte de um dos cônjuges. Há também casos, igual por exemplo, se um dos cônjuges estiver aqui no Brasil e sem a homologação e a subscrição desse divórcio e do novo casamento, por exemplo, se um dos cônjuges sofreu um acidente e não tiver capacidade para poder decidir uma cirurgia de alto risco, né, um dos cônjuges deveria decidir. Então é importante essa homologação. Para quê? Porque quando você homologa o casamento, é feito os proclames ou até o divórcio, é dado publicidade desse ato, através da averbação desse divórcio na certidão de nascimento de cada uma das partes, de cada um dos cônjuges. Sobre a soberania do Brasil, você acha que ela teve grande interferência nesse caso? Ela foi algo importante? E se é algo recorrente, como a soberania do Brasil afeta nessas questões? Você vê que a soberania ela já começa na questão da homologação, da regularização da situação das partes. No caso de divórcio, por exemplo, então necessita de um processo específico de homologação no STJ, né, para poder para o STJ reconhecer essa sentença aqui. Então, assim, acontece também nos países fora do Brasil, nos países que o Brasil tem relacionamento, que tem acordos internacionais, então necessita sempre, entendeu, de uma intervenção judicial da justiça local para que seja tudo regulamentado, e com isso assim evite-se fraudes. Também, se o procedimento de uma homologação de sentença estrangeira fosse simples, fosse meramente administrativo, poderia ocorrer várias fraudes dentro do judiciário brasileiro e até mesmo com relação à administração pública. Você, como já é estudioso na área e já envolvido em alguns processos, quais seriam os principais empecilhos para atuar em questões internacionais de processos e afins? Por exemplo, o que eu vejo hoje de empecilho vem muito pela questão da morosidade. Por exemplo, no cumprimento de cartas rogatórias, hoje a carta rogatória, por exemplo, você pode pedir e desde a expedição e até o cumprimento já se passa um lapso temporal de mais de anos, de mais de 1 ano, 2 anos, dependendo por quê. Por exemplo, se eu quero citar alguém nos Estados Unidos ou em Portugal e eu tenho o endereço dessa pessoa, e dependendo do lapso temporal da expedição dessa carta precatória até o cumprimento dela em solo estrangeiro, a pessoa já pode ter mudado de endereço e que resta prejudicado no processo. Porque o processo, se eu consigo citar a pessoa pessoalmente, eu consigo ter uma celeridade maior dentro do processo. Há a possibilidade da citação por edital, todavia nomeado um curador que não é interessante para nenhuma das partes, nem para quem está como autor e nem para quem está como réu dentro do processo. Então a morosidade hoje nos processos internacionais e até mesmo de homologação é o que tem mais prejudicado hoje em dia. A gente agradece ao Dr. Washington por ter participado, se disponibilizado, pelo escritório ter cedido o espaço, o tempo e ser disponibilizado todas as partes do processo, deixado que a gente se inteirasse sobre todas as situações, mesmo com algumas dificuldades, por questões internacionais, de tempo, pela própria questão burocrática, mas que foi algo excelente, de muito aprendizado, a gente agradece. Eu que agradeço a oportunidade de estar gravando aqui com vocês, né? E reiterar para vocês que vocês estão dentro da faculdade de Direito e a primeira profissão, essencialmente, depois que você se torna um bacharel, é ser advogado. A advocacia, ela é uma profissão sacrificante, mas é uma profissão muito gostosa. Então, assim, vocês que têm o desejo de advogar, que têm interesse no exame de ordem, eu incentivo demais a prática do direito, porque eu falo até hoje, eu converso com colegas advogados, que o estudante de direito, o operador de direito, e principalmente puxando para o lado do advogado, ele faz parte da classe
de profissional liberal mais poderosa dentro do cenário brasileiro. Por quê? É o advogado que movimenta a jurisprudência, ele é o primeiro juiz da causa. Quando o cliente chega para você, o primeiro juízo de admissibilidade quem faz é o advogado. E as teses novas dentro do direito e as inovações são movimentadas por petições produzidas pelo advogado.